Estamos na reta final, penúltimo episódio de Falcão e o Soldado Invernal, um daqueles episódios que são uma aula de história pra gente, uma aula de como enxergar o mundo, diálogos riquíssimos, temas transversais, uma forma de colocar um universo fantástico dos personagens do universo dos quadrinhos, junto com a realidade, de uma forma tão bem casada, que é um episódio daqueles que a gente tem que analisar de verdade. E para isso, eu preparei bastante coisa para conversar com vocês, então presta bem atenção. Fique ligado que hoje tem muita história para contar. Bora! Tá quase no fim, Falcão e o Soldado Invernal, e a gente tem tanta coisa aqui pra falar com vocês, porque nada, essa tá sendo uma daquelas séries que estão marcando história. Como já é costume da Marvel, tem muito capricho com as suas construções e não tá deixando nada a desejar com Falcão e o Soldado Invernal, penúltimo episódio que a gente vai destrinchar aqui com vocês. Mas antes da gente começar qualquer coisa, sejam mais do que bem-vindos e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, dá um cliquezinho aqui no like, ative aí as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá um clique aí no sininho para você ficar sempre sendo avisado das nossas novas postagens e a gente poder discutir bastante esse universo fantástico que está aqui na nossa cara e cada vez mais incrível, e eu tô adorando tudo isso. E aproveita também para você visitar lá as nossas redes sociais. Isso, dá uma visitadinha lá no Instagram, deixa lá, se inscreva no nosso perfil e coloca lá suas considerações no direct. Quem sabe a nossa conversa de repente não se transforma em vídeo aqui pro canal. E eu convido vocês a visitarem também o perfil do Nerd Dicionário, um dos nossos parceiros aqui do canal e do Instagram, que traz grandes referências dos quadrinhos, do universo geek, com bastante informação, com muita irreverência e bastante interação, galera. Dá uma passada lá, assina o perfil deles, envia aí a sua mensagem no direct e participe de todos os posts que eles colocam lá. É muito bacana, vale a pena conferir, Nerd Dicionário. E hoje vamos falar de Falcão e o Soldado Invernal, episódio 5, e eu vou destrinchar os detalhes aqui para vocês. Beleza? Então a gente já começa fazendo uma relembrança de como foi os primeiros momentos antes do fatídico momento em que nós perdemos o Lemar Hoskins. E o próprio Lemar abre o episódio com uma lembrança que basicamente define o comportamento do John Walker a partir daqui. O poder só faz a pessoa ser mais o que ela é, não é verdade? Se preparem, porque esse episódio ele é lotado de considerações, de frases de efeito que fazem muito a gente pensar com relação às questões da nossa vida, as questões da sociedade, que vão ser muito bem abordadas aqui. Então Lemar Hoskins ele volta num ponto em que o professor Erskine deixou bem claro para o Steve Rogers lá quando ele foi experimentar o soro de super soldado e acabou se tornando o Capitão América, e ele estava certo. O soro só torna você mais daquilo que você já é. E no caso, o Steve Rogers era um bom homem. Então foi só a potencialização da essência que o Steve Rogers já tinha. Diferente do que inclusive a gente pode até colocar como um paralelo do que foi com o Caveira Vermelha, que foi justamente uma das experiências fracassadas do soro de super soldado, roubada de forma gananciosa pelos nazistas na época, que acabou resultando nessa aberração megalomaníaca que inclusive trouxe muito trabalho para o universo Marvel nos quadrinhos e principalmente aqui no início do MCU. E lá temos o momento fatídico em que o Hoskins perde a sua vida durante a batalha contra os apátridas e deixa um legado de muito exame de consciência para o John Walker. E logo John Walker esquece de tudo aquilo que ele pregou enquanto soldado e deixa tudo isso potencializado com a aplicação do soro de super soldado, cometendo um assassinato contra um dos seguidores dos apátridas. E a repercussão foi de cunho internacional, que acabou levando praticamente a sua exposição. E aqui a gente começa a nossa primeira etapa,
que a gente vai intitular de Culpa. Quando o John Walker assume a postura de Capitão América no seu momento mais oportuno, ele acaba tomando o soro de super soldado. E ali ele fica com esse exame de consciência, sempre se lembrando das palavras do Hoskins. Esse traje, meu irmão, ele vem com expectativas. Quem carregou esse traje, quem carregou esse escudo, foi Steve Rogers, que trouxe um legado de bondade, de seriedade, de patriotismo e ao mesmo tempo de companheirismo, porque todos os que o seguiram com confiança, porque o Steve Rogers era o símbolo da liberdade, não por símbolo americano, mas o símbolo pela convicção dele. Coisa diferente do que é o John Walker, que praticamente manchou o escudo, manchou o legado com sangue. Você consistentemente toma decisões certas no calor da batalha. O Hoskins deixou isso bem claro nos seus momentos de conversa, porque essa era a postura do John Walker antes de ser a bandeira americana representada, por assim dizer. Ele era um dos combatentes do Oriente Médio, se não me engano, e ele teve que tomar grandes decisões, inclusive decisões que ele mesmo, em conversas com o Hoskins, deixou bem claro que ele não tem orgulho nenhum das patentes que ele carrega por conta do que ele teve que fazer durante todo esse período. E então a gente tem uma das cenas emblemáticas, que é quando ele coloca suas mãos sujas de sangue, sujas de vergonha, em cima do escudo que foi manchado com toda essa questão. Mas o soro de super soldado que corre nas veias de John Walker a partir de agora só torna ele mais do que ele é. Portanto, é hora de trabalhar, como ele já tem isso muito claro dentro de si mesmo. E então ele se encontra com o Sam e o Bucky, que estão lá justamente atrás dele logo depois do incidente da morte do estrangeiro. E ali eles, numa conversa, querem o escudo de volta, e é justamente o fator ativador de toda a encrenca. E então o Sam Wilson coloca bem claro para ele: você não pode ficar mais com o escudo, você cometeu um erro. E é justamente aí que o problema esquenta, e uma das batalhas mais frenéticas desses episódios acontece. E essa batalha inclusive lembra bastante a batalha do Homem de Ferro contra o Bucky e o Capitão América, quando eles estavam lá na Guerra Civil. Muito bacana, porque é uma briga de 2 contra 1, justamente. Só que o John Walker estava tão possuído de ódio que ele quase conseguiu desativar o braço de vibranium do Bucky Barnes quando ele arremessa ele entre uma das pilastras nesse local que eles estão. E aqui, no último suspiro, quase destruindo, quase acabando com a vida do Sam Wilson, ele arranca as asas do Sam, e nesse momento de ódio ele é interceptado pelo Bucky e os dois conseguem arrancar o escudo. Obviamente que nesse combate eles acabam quebrando o braço do John Walker e deixando ele desse jeito para que as autoridades tomassem as atitudes necessárias. E Bucky, com seus dilemas, chega até o Sam e entrega para ele o escudo do capitão, reconhecendo inclusive que ele é o verdadeiro detentor. Se o Steve Rogers teve essa intenção de deixar o escudo com ele, é porque ele tinha um objetivo. Já sempre ali, o Steve Rogers tinha uma visão antecipada, uma visão adiante. Ele tinha uma visão de mundo muito aquém da figura que ele era, com relação a todas as pessoas que tinham um certo valor. Então o Bucky entrega o escudo, e essa cena é linda porque o Sam está limpando com mágoa, totalmente cheio de mágoa, o escudo do Capitão América, limpando com a própria luva dele o sangue que ficou manchando um escudo que representou a liberdade durante tanto tempo. E ali toda a polícia local e as equipes de apoio do Centro de Repatriação Global, eles aportam lá, e quem está comandando tudo isso é o parceiro do Sam Wilson, que está lá justamente explicando para ele que agora vai ficar muito mais difícil de encontrar a Carly depois de todos esses eventos, principalmente depois desse assassinato, e agora o John Walker vai ter que responder por isso. Então ele diz o seguinte: às vezes não há nada para fazer até que surja alguma coisa, ou seja,
vamos manter a calma. A gente perdeu a Carly nesse momento, mas não quer dizer que tudo acabou. É o momento de botar a cabeça em ordem, rever as coisas da gente, colocar alguns problemas que estão em aberto, colocar isso em ordem e depois colocar a cabeça para voltar atrás do que ficou. E aí é bacana que o Torres, ele diz pra ele: Sam, você espera que você esqueceu as suas asas. E aí vem um easter eggzinho, justamente fazendo intenção com o personagem. O Torres, nos quadrinhos, se torna um híbrido Falcão depois de experiências que a Hydra faz com ele. E aqui, essa menção dele ter deixado as alas para trás, do Sam, o Sam diz: fique com ela, pode ficar. É justamente fazendo uma menção direta ao personagem que o Torres se transforma nos quadrinhos. E aí vamos para a etapa das consequências. John Walker deixou um legado de morte para trás utilizando o escudo do Capitão. E a partir de agora ele vai ter que responder, e ele vai para o Congresso justamente para poder dar suas explicações. Se quer, inclusive, se for pensar melhor, ele nem teve oportunidade de colocar as suas explicações, porque o Conselho foi enfático. Ele ultrapassou a jurisdição não, ele quebrou todo o vínculo que ele tinha como capitão, e ele manchou o nome dos Estados Unidos, por assim dizer, e por conta disso ele estava sendo punido, sendo expulso do exército e não podendo ter direito, inclusive, a vencimentos. Ou seja, estava sendo mandado embora, estava desempregado, começou um momento aí bem difícil. E o senador aqui está justamente jogando tudo isso na cara dele, que ele não deve fazer isso. E aí vem mais uma frase, vem mais uma linha de frases emblemáticas. John Walker se revolta, saindo, inclusive, passando por cima da patente de quem estava julgando, e ele diz o seguinte: eu só fiz o que vocês me pediram, simples assim. Vocês me criaram. E é legal, galera, a gente ver essas frases, porque é justamente isso, e eu faço isso uma alusão direta em paralelo ao próprio Capitão América. Se a gente for fazer um panorama, o Steve Rogers, ele é a experiência que deu certo, mas dando muito errado. Porque eu acredito eu, pelo ponto de vista bélico, os Estados Unidos queriam uma máquina que combatesse os inimigos sem cansar e que tivesse ordens expressas e conseguisse cumprir essas ordens expressamente sem que nada abalasse psicologicamente. E o John Walker entrega este Capitão América que os Estados Unidos queriam de uma forma majestosa. Assassino, implacável, que cumpre ordens e que não tem muita papa na língua. E aqui, ele sendo confrontado com essas questões, ele justamente jogam na cara dele o que fizeram com ele, o que treinaram ele para ser desde o começo. E é por isso que ele diz: vocês me criaram. A gente faz até esse paralelo pensando até que, como eu falei mesmo, o Steve Rogers foi a experiência que deu certo, só que muito errado, e o John Walker é o Capitão América que os Estados Unidos sempre quis ter. E aqui, no momento em que ele está com a esposa dele conversando, eles estão fazendo esse exame de consciência, justamente com a perda do Lemar e tudo mais. E eis que vamos para uma referência dos quadrinhos, quando chega sorrateiramente uma figura de salto alto pelos corredores depois de todo esse julgamento. Nós finalmente conhecemos uma personagem que ficou avisado que nesse episódio teria a aparição de uma personagem importante, que é a Valentina Allegra de Fontaine, que é mais conhecida como a Madame Hydra, que inclusive ela teve até um affair com o Nick Fury nos quadrinhos, e ela tem aqui a sua primeira aparição e abre um precedente tremendo, porque ela é responsável pela criação de grupos de supervilões nos quadrinhos. Quem sabe a gente não tenha aqui a primeira menção de possivelmente nós termos a presença dos Thunderbolts, por assim dizer. Que eu acho meio difícil, mas acredito que no meio dessas possibilidades, se foi citada, ela pode ser o primeiro gancho para podermos juntar grandes personagens que ainda vão se formar. E ela faz ofertas cabulosas para o John Walker, justamente dizendo que uma das melhores decisões que ele tomou foi tomar
o soro de super soldado, tornando ele uma pessoa mais que valiosa para os planos que ela tem. E para ele ficar esperto que a partir de agora ele teria que ficar de olho no telefone, porque a qualquer momento ela o aconselha a atender o telefone quando ela ligar, justamente para recrutá-lo para alguma missão e obviamente usar os dotes de Capitão América com soro que ele já tem nas suas veias. E aí vamos para uma outra etapa, que é a vingança e a reparação. Dentro desse contexto a gente vai entrar um pouco dentro da história do Buck Barnes, dos demônios dele e de outras pessoas também, começando com ela, a Karli Morgenthau. Karli Morgenthau, ela chegou de volta no centro de repatriação, onde os refugiados estavam, e quando ela voltou, justamente o local onde ela matou o Lemar, ela chegou e toda a equipe da polícia local removeu os refugiados de lá, deixando ela ainda mais revoltada e planejando questões bem pesadas, inclusive, para agir, muito provavelmente, com alguma organização mundial de grande porte, onde ela possa ter, de certa forma, destaque com o movimento dos apátridas que ela está planejando. Então ela fica a simbologia das pessoas que ela defende nessa imagem do coelhinho que ela deixou para trás, como uma das crianças, inclusive as crianças que foram informantes para o próprio Zemo durante a investigação dos meninos. E aí, a gente falando de Zemo, vamos para Sokovia. E aqui a gente tem, bacana, né? A gente tem um monumento a Sokovia, o que sobrou da cidade depois dos eventos de Vingadores Era de Ultron. Sokovia foi justamente o local onde o Zemo perdeu os seus entes queridos, perdeu família, perdeu filho, perdeu esposa, e justamente o fator que o motivou a fazer o que ele faz contra os super-heróis. E ele comandou, sim, ele comandou todos os atos assassinos, muitos dos atos assassinos do Soldado Invernal. E é justamente nesse momento em que o Buck Barnes sabe justamente onde ele está e vai até o seu encontro. E lá numa conversa ele coloca bem claro: eu imaginei que você chegaria até um pouco mais cedo. Mas aí o Buck coloca o exame de consciência dele e fala: eu fui criado para matar, mas eu não sou mais a mesma pessoa. E o Zemo rebate: você ainda continua sendo a mesma pessoa. E é justamente nessa hora que ele levanta a arma para mostrar para o Zemo o quão da programação ainda sobrou. E é ali que nós vemos um trecho do trailer que a gente viu antes da série iniciar, que é quando o Soldado Invernal destrincha todas as balas da pistola, mostrando para o Zemo que ele não é mais um pau mandado, por assim dizer. Que agora ele está buscando redenção, que ele está buscando equilíbrio depois de todos os assassinatos que ele cometeu, mostrando para o próprio Zemo que ele mesmo não tem mais domínio sobre ele. E ele entrega finalmente o Zemo para Wakanda. Chega ali a Ayo e as suas correligionárias justamente para levar o Zemo para a prisão. E a Ayo deixa claro que vai mandar o Zemo para a Balsa. Para quem não se recorda, a Balsa foi justamente aquela prisão onde foram levados o Gavião Arqueiro, o Homem-Formiga, a Wanda Maximoff e outros prisioneiros depois da Guerra Civil. Justamente a equipe que apoiou o Capitão América, que foi presa. E a Ayo também disse pro Bucky que não seria interessante ele retornar tão cedo para Wakanda, até porque ele deixou claro, né, que deu mancada com Wakanda. Ele ajudou o Zemo a sair da prisão, manchando então a sua imagem com os wakandanos. Mas antes da Ayo ir embora, o Bucky pediu para que ela cumprisse uma promessa não, mas que cumprisse um favor, mais um favor antes de ir. E a gente fica com a pergunta: que favor é esse? E então vamos para uma outra etapa desse episódio, que é uma das mais emblemáticas. Eu garanto para vocês que aqui pode preparar o lenço que vocês vão chorar. São as marcas de guerra que a gente tem na imagem do Isaiah Bradley, um soldado que foi usado pelo governo americano, foi esquecido e mesmo assim continua sua vida no anonimato e seguindo uma vida honesta. Então a gente é levado para Baltimore, em Maryland, onde estamos no bairro aqui que mora
o Isaiah Bradley. Tá ali o seu neto justamente jogando basquete, inclusive futuramente seu neto vai ser o futuro patriota líder dos Jovens Vingadores. E o Sam vai até o Isaiah, onde num momento de muita lucidez, de muita sabedoria, eles têm a conversa definitiva que nos coloca numa posição onde o tema do racismo pega bastante. Ele vê no Sam uma figura idealista, otimista, diferente da dele, que durante a época em que ele foi soldado era totalmente diferente. Por isso que ele diz que ele costumava ser ser o Sam, até que ele abre os olhos. E ele viu, justamente quando ele abriu os olhos, é quando ele viu pessoas que tinham a inspiração para poder fazer a diferença, mesmo sendo negros numa época segregacionária, numa época em que o preconceito era latente. E ele cita que viu os homens dos Red Tails. Os Red Tails eram o esquadrão 332 que lutava pelo país. Os Red Tails, eles eram pilotos americanos, né, que foram essencialmente negros. E ele diz aqui que depois de tudo que eles fizeram, de todo o sacrifício que esses homens fizeram pelo país, quando eles voltaram, chegaram em casa e encontraram cruzes queimadas no seu quintal. Para quem assistiu comigo, quem acompanhou os meus comentários de Lovecraft Country, se lembra do problema da segregação racial e a perseguição que os negros sofriam naquela série. E aqui a gente tem de volta esse tema. E é justamente o Esquadrão Red Tails, que eu tenho até a imagem aqui para vocês terem a referência. Um esquadrão de pilotos, de homens 100% negros, todos negros, que defenderam os Estados Unidos na Primeira Guerra. E então, aliás, eu deixo aqui a dica para vocês do filme Esquadrão Red Tails, que vocês podem inclusive assistir, que vocês vão ver a história linda que é desse esquadrão que se sacrificou pelos Estados Unidos. E então, o Isaiah lembra que o mundo inteiro ansiava pela grande esperança branca. O Isaiah, ele tinha acabado de se tornar uma das experiências para se tornar um novo super soldado depois do sucesso do super soldado com o Steve Rogers. Então, eles eram os negros que foram utilizados para essas experiências, eram apenas ratos de laboratório, por assim dizer. E ali, todos eles sofreram as piores chagas que a dignidade de um ser humano poderia sofrer. E então ele leva o Sam até lá dentro para conhecer um pouco da sua história e entrega para ele fotos do seu passado, onde ele conta como que foi todo esse processo. Ele contou que durante esse período, ele e muitos homens foram utilizados para fazer testes. Esses testes do soro. A maioria deles foram colocados em campo de batalha, só que muitos foram morrendo e alguns foram capturados. Obviamente, ele tinha que fazer alguma coisa, mas ele se sentiu compelido a fazer isso quando ele viu que os seus comandantes iam mandar destruir os QGs do inimigo que estavam com seus colegas lá como prisioneiros, e por conta disso eles iam queimar esse arquivo, porque todos aqueles homens nada mais eram do que a denúncia de que o governo americano estava fazendo coisas erradas com homens inocentes. E então ele se predispõe a soltar todos, como o próprio Steve Rogers fez quando ele foi salvar o Bucky e todos os seus colegas do esquadrão, trazendo todo mundo de volta, e ele fez a mesma coisa com os seus irmãos de guerra. E ali ele mostra um pouco do seu passado, porque todas as cartas do grande amor que o Isaiah teve durante esse período, todas essas cartas foram negadas para ele, e a esposa dele, inclusive, ela tentou de todas as formas, mas nunca deixaram que ele tivesse contato com ela. O Isaiah Bradley, ele tem o semblante do homem que não teve a dignidade, as oportunidades que merecia, mesmo com a bravura dos seus atos. O Isaiah Bradley, ele é o exemplo maior de todo aquele homem que realmente se entrega pelo seu ideal, mas que infelizmente os seus ideais são vistos de forma completamente deturpada, e ele conseguem fazer com que ele seja colocado de lado, mesmo tendo a bravura que ele representa. E ali ele conta, né, que um punhado de nós tomou as diferentes versões desse soro, mas eles não nos disseram que esse soro era. Olha só que pesado. E esse
essa questão do soro leva justamente à referência que inclusive eu falei lá no Instagram. Depois, se vocês quiserem saber um pouco mais da história do Isaiah Bradley, dá um pulinho lá no Instagram, que eu deixei a história todinha dele lá num dos posts sobre Falcão e Soldado Invernal. E aqui a gente fala sobre o estudo do Tuskegee, que foi justamente em 1930 e poucos, eu não vou me lembrar agora, onde o governo americano fez experimentos com homens negros, que era o experimento da sífilis, e justamente usaram eles como cobaias para fazer experimentos que justamente levaram à morte centenas e centenas de homens, que acabaram infectando até as suas mulheres com esse experimento. Foi um experimento assim lamentável. Foi a vergonha dos Estados Unidos. E aqui a gente vê o rosto da dor de um homem que sofreu tudo isso e não teve voz para poder dizer o que pensava. E ali o Sam, com o seu idealismo, disse que eles tinham que fazer alguma coisa, que ele precisava contar para alguém. E o Isaiah disse bem claro: se você contar para alguém, não vai adiantar de nada. Eu só vou voltar a ser, mais uma vez, uma cobaia de laboratório, e então é preferível que você me deixe morto, como foi colocado para mim. O meu nome está enterrado, eu não quero ser notório, muito pelo contrário. E ali, e dentro desse ponto de vista idealista do Sam, ele coloca assim, que as coisas, se ele acha que dentro desse ponto de vista dele, do Sam, se as coisas hoje em dia são diferentes. Bom, vocês não precisam de ir muito longe, é só a gente ver o problema segregacionista nos Estados Unidos até hoje, aqui no Brasil inclusive. E ele coloca isso bem claro. Você acha que as coisas são diferentes? Os tempos de hoje são diferentes? Não são. As coisas continuam sendo como são. E ele fala assim, os Estados Unidos, nesse ponto de vista, é melhor me manter morto como eu estou, porque eles estavam preocupados justamente se essa história vazasse, justamente por conta disso que muitos dos colegas, muito provavelmente, foram assassinados ou morreram em decorrência das experiências com o soro. E aí eles apagaram o Isaiah, como ele mesmo diz, e aí ele coloca um ponto que justamente, vou falar para vocês, até sendo eu negro, me inspira. Nunca vão deixar um homem negro ser o Capitão América. E mesmo que deixem, nenhum homem negro que se respeite aceitaria ser. O Isaiah, ele não tem culpa de dizer isso. Muito pelo contrário, o Isaiah, ele coloca aqui um ponto de vista de alguém que sofreu tanto e que ele chegou a um ponto em que ele não quer mais sofrer. Ele quer viver a vida dele por menos reconhecimento por esse esforço durante a vida que ele teve. Ele não quer ser reconhecido por isso, ele só quer viver a vida dele, ele só não quer sofrer mais. E por conta disso ele perdeu o gosto por ser alguém a mais do que isso. E então a gente tem essa cena emblemática onde o passado e o presente se confrontam com idealismos completamente opostos. E então a gente parte para a hora de se reerguer. E então o Sam volta para o seu lar, volta para a casa da sua irmã, e ali conversando com os meninos, ele está vendo lá que a irmã dele pretende vender o barco da família, o barco dos pais, porque está tudo numa situação muito difícil. Ele já não havia conseguido empréstimo para a reforma, mesmo sendo notório como o Falcão dos Vingadores, mas ainda assim não teve esse destaque. E ali eles conversam sobre pedir favores para muitas pessoas, porque os pais do Sam, eles tinham essa coisa muito altruísta quando vivos. Ajudavam todo mundo na cidade e eles acabaram sendo notórios e muito importantes por conta disso. E o Sam recorre a isso, e é legal que nesse momento a gente viaja pelas memórias da família Wilson e a gente vê um pouco dos pais, um pouco do passado, dos amigos do Sam, do barco e de tudo. E ali a comunidade se une justamente para ajudar a comprar peças, mantimentos, combustível, ferramentas, para poder ajudar e reconstruir o barco da família Wilson. E eis quem que aparece ali para ajudar é o Bucky Barnes, que vem justamente para entregar uma coisa pro Sam Wilson, que eu fiquei maluco na hora que eu vi essa maleta. Por que, meus amigos? Porque se o John Walker destruiu as asas do Falcão e o Bucky pediu um favor para Wakanda, esse favor é um novo traje
de Wakanda pro Falcão, que vai ser todo de Vibranium, meus amigos. Então eu quero muito ver como que isso vai ficar na semana que vem, porque vai ser demais esse episódio. Eu quero ver toda essa tecnologia de Wakanda pro Sam, cara. Vai ficar demais. São asas indestrutíveis. Podem esperar o top de tecnologia. Eu quero muito ver, principalmente a roupa, o uniforme de Falcão, como que isso vai ficar. Então o Bucky, vendo a situação do Sam, resolve ficar para ajudar e consertar o barco. É engraçado porque a gente vê que nesse momento a relação dos meninos começa a se dar como bons amigos. Ele flerta com a irmã do Sam e fica muito bacana. E depois então nós entramos para um outro patamar, que é o descanse em paz. Lemar Hoskins deixou sua vida justamente em nome da amizade e dos ideais de John Walker. E agora o que sobra é uma lembrança de um verdadeiro herói que a todo tempo tinha consciência de tudo, aconselhou, mas o seu irmão não quis ouvir. E obviamente John Walker, ele sabe disso. John Walker está carregando esse demônio porque ele sente culpa. Aliás, ele tem culpa também pela morte do Hoskins. Se ele não tivesse sido tão orgulhoso, ele muito provavelmente poderia ter evitado tudo isso. Mas então ele está aqui com a família do Hoskins, colocando o seu parecer, passando as notícias, enfim, dando as condolências para a família que perdeu o seu filho, e o filho que tinha muito orgulho do Walker, que é o que mais pesa nele. E é legal que são imagens, são fotos, são lembranças, são coisas que vão entrando na alma do John, principalmente pela fala da mãe do Hoskins, que disse que o Hoskins tinha no John um orgulho de ser o companheiro dele, que tinha orgulho dele ser o Capitão América. E o John, ele fica com essas palavras reverberando na cabeça dele, porque ele sabe que a morte do Hoskins tem sim a culpa dele envolvida. Esse abraço doeu porque é um abraço de culpa. Ele diz para a família que ele matou a pessoa que matou o Hoskins, mas a gente sabe que ele só fez isso por raiva, por vingança, e quem realmente matou foi a Carly, e ele está atrás dela agora para colocar tudo em pratos limpos. A única pessoa nessa conversa que não cola muito com o papo do John é a irmã do Hoskins, que eu não sei se ela vai ter alguma inferência mais no futuro, mas com certeza ela de todos aqui foi a única que percebeu que esse cara não é boa gente. E então, saindo de lá, o John faz ali o exame de consciência, pensando que todo esse cartaz que ele ganhou, toda essa pompa e circunstância em ser o Capitão América, o direito de ser o Capitão América, ele jogou fora por orgulho. E agora, meu amigo, agora ele tem que lavar esse orgulho e começar de novo. E ali somos levados para Madripoor mais uma vez, e nós nos encontramos com a Sharon Carter. E ela está falando com uma pessoa no celular, dizendo com alguém que ela tirou da prisão. Não dá para saber muito bem quem é. E ali, posso te dar o dobro dessa vez. E quem será essa pessoa que ela está falando ao celular? A gente só pode descobrir ou nesse episódio ainda, ou no episódio da semana que vem. E aí, nós vamos para um outro momento, reescrevendo a história. E então, Sam e Bucky, depois dessa parceria em reconstruir o barco da família, eles fazem um momento de exame de consciência em que o próprio Bucky reconhece que não fazia ideia do qual que era a intenção de Steve Rogers em entregar o escudo para um homem negro. Ele enfatiza esse ponto, para um homem negro. Eu penso que o Steve Rogers, como eu mesmo disse no começo desse vídeo, ele vê as coisas lá adiante. Se ele ofereceu para o Sam, é porque ele enxerga que o Sam é um homem capaz de levantar a bandeira americana e mostrar o verdadeiro sentido da liberdade, independente da raça, da cor, do credo, de qualquer casta social que seja. Então o Steve Rogers, ele já enxergava todo o legado que o escudo tinha, e principalmente o peso desse legado, o que ele representaria
para um homem negro. Então ele não entregou o escudo nas mãos do Sam por acaso. Ele fez isso de caso pensado, e o tamanho da projeção que isso daria para o Sam e para toda a comunidade negra, por assim dizer. E aqui os dois se despedem de certa forma, porque eles estavam, enquanto fez essa conversa, eles estavam discutindo justamente esse legado. E é bacana que o Bucky, ele coloca para o Sam que ele utilizou o caderninho do Steve justamente porque esse caderno do Steve, para ele, foi uma espécie de forma de colocar ele de volta nos trilhos e fazer com que ele entendesse um pouco a nova realidade do mundo. E ali o Sam faz também uma pergunta para ele, fala: e você por acaso vai fazer o que com esse livro? Eu vou tentar ajudar, vou tentar me vingar das pessoas que foram ruins. E aí entra o Sam que faz exame de consciência com ex-combatentes. E ele fala: de que adianta você se vingar, sendo que você pode fazer melhor do que isso? Você pode ajudar as pessoas. E ali ele dá uma oportunidade para que o Bucky encontre mais um acalanto para diminuir da dor da programação assassina que ele tem de Soldado Invernal, e mostra para ele que não adianta ele se vingar, mas se ele ajudar uma pessoa por vez daquela cadernetinha, ele pode justamente fazer a diferença para toda a sua vida. Sam Wilson então aceita o legado do escudo e finalmente, depois de se despedir de Bucky, assume o escudo do Capitão América com orgulho e com aquelas palavras do Isaiah, e ele diz para si mesmo, inclusive em conversa com a sua irmã, de qual seria o sentido de toda essa dor e sacrifício se você não estiver disposto a lutar. Ele contradiz o que o Isaiah disse durante todo o tempo, que não quer mais nada disso. Muito pelo contrário, não adianta você sofrer tanto se você não se dispõe a vencer todas as agruras que a vida te propõe. E é justamente aqui que o Sam coloca isso bem claro pra gente. Então, o treinamento do escudo começa, e Sam Wilson mostra pra gente que ele realmente é digno do escudo do Capitão América. E então, nós vamos mais pra frente, justamente para quem também tem seus objetivos, os seus idealismos. Karli Morgenthau já está também nos Estados Unidos e tem planos, e justamente com quem? Com Charles Batroc, que justamente foi o início dessa série do Falcão e Soldado Invernal, que confrontou o Falcão, e agora, de alguma forma, ele quer se vingar de Sam Wilson, utilizando os apátridas como um meio para isso, e entrega para eles armamentos de última geração para ajudar o comando da Karli Morgenthau com relação a todo o terrorismo que ela está fazendo ao redor do mundo, e ela ativa pessoas que vão entrar para o seu comando para poder criar ambiente de terrorismo durante todo esse período. E ali Charles a questiona: eu não estou aqui para entrar para o seu clube, eu estou aqui para matar o Falcão. E ela diz que ele vai ter a chance dele, e então a gente vê que todas as pessoas que estão naqueles pontos do celular são pessoas que já sabem dos apátridas e que estão nos Estados Unidos, prontas para atacar ao comando de Karli Morgenthau. E é justamente à noite, em Nova York, que uma reunião de várias nações que justamente estão discutindo o que fazer com os refugiados, né, com os repatriados. O que eles vão fazer, sendo que muitos não têm recursos para manter as pessoas alocadas em locais como aquele onde a Karli tinha os seus seguidores. E então, num momento qualquer, as pessoas que trabalham nesse ambiente tomam um lugar, e todas elas são a comando dos apátridas. E então, nós vamos até o Sam Wilson, que depois de todas as informações dadas pelo Torres, dizendo justamente que a Karli está atuando em Nova York, ele se coloca como líder da missão, e finalmente a gente vê ele abrindo essa pasta maravilhosa, onde a gente vai saber só na semana que vem o que é que tem dentro dela e como é que ficou o traje de Falcão pela tecnologia de Wakanda. Vai ficar demais. E aí nós vamos para a cena pós-créditos, que a gente intitula de Eu Sou o Capitão América. E é bacana essa cena pós-créditos,
porque nós temos o John Walker forjando um novo escudo em uma garagem em algum lugar qualquer, muito provavelmente na sua casa, e ele está forjando esse escudo no mesmo esquema em que o Tony Stark forjou a Mark I quando ele estava preso no Oriente Médio pela equipe, por aqueles terroristas da Sociedade dos 10 Anéis. Meus amigos, eu não sei quanto a vocês, mas esse episódio foi um daqueles que marcaram história e eu queria saber agora de vocês o que é que vocês acharam do 5º episódio de Falcão Soldado Invernal. Coloca aí no comentário e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, porque semana que vem temos live. Sim, voltaremos com as lives de sexta aqui no canal sobre o último episódio de Falcão e Soldado Invernal. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!